Olá, olá, muito bom dia, ótimo domingo para você, meu querido, minha querida, Pastor Silvio aqui. Nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical em Avé Chamar. Que maravilha ter você aqui conosco, né? Poder entrar na sua casa todos os domingos pela manhã para a gente aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e falar de assuntos espirituais. Que maravilha! E o que a gente vai falar hoje, pastor? Nós vamos falar sobre parábolas. Isso mesmo. Jesus ensinando aqui algumas parábolas no que a gente chama de o sermão escatológico, ou do fim dos tempos, ou falando da sua vinda. Alguns colocam esses enunciados. E para isso nós vamos ler aqui Mateus capítulo 25. Antes de mais nada, antes até da gente ler, nós vamos estar fazendo uma oração, tá? Para que Deus possa estar abençoando aí o seu domingo, abençoando a nossa casa, amém? Feche seus olhos comigo, você pode fazer isso nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade, por mais um domingo que nós estamos na sua presença, podendo aprender mais o Senhor. Muito obrigado por cada um telespectador que tem entrado aqui no canal de Avé Chamar todos os domingos para poder compartilhar dessa maravilha que é a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado mesmo. Abençoe e entre na casa de cada um, ó Deus, agora desses que estão assistindo neste momento a Escola Bíblica Dominical em Avé Chamar. O Senhor possa estar com eles e trazendo refrigério na sua alma, em nome de Jesus. Ah, que maravilha! Muito bom estar orando e buscando ao nosso Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí na sua casa. Você consegue fazer isso? Pega a sua Bíblia aí, eu vou te dar um tempinho para você ir lá buscá-la, para que nós possamos aqui acompanhar a leitura. Olha, já no finalzinho de Mateus, Jesus começa a falar algumas coisas sobre a sua volta, mas precisamente no 24, ele começa também a falar algumas coisas antes da sua volta. O que aconteceria antes da sua volta, né? Naquele sermão que a gente conhece, ali no 24, onde ele fala que haveria rumores de guerra, né? Teria guerras, teria fome, pestes, terremotos, maremotos, enfim. E no 25, que é o que nós vamos estudar hoje, ele conta 3 parábolas. Dessas 3, nós vamos falar das 2 primeiras, que é das 10 virgens, certo? E também dos 10 talentos. Para isso nós vamos usar a Bíblia Sagrada. Eu acredito que você já buscou a sua Bíblia. Você vai abrir comigo lá em Mateus capítulo 25, ok? Mateus capítulo 25. Nós vamos fazer uma leitura aqui, breve.
essa parábola eu já ouvi muitas pregações sobre ela, né? Muitas referências sobre ela, no que se refere a vigiar, e também de manter a lamparina acesa. A gente pega aí esse contexto e tenta tirar, né, extrair uma lição de manter as lamparinas acesas, voltando isso aí completamente para o Espírito Santo, uma vez que o azeite, o óleo na Bíblia representa também o Espírito Santo, ok? Mas hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais a fundo. E para entender essa parábola, eu acredito que de repente depois que eu falar aqui, você já vai ter uma outra percepção dessa parábola. Tem muita gente que confunde aí essas virgens com a própria noiva, né? E confunde também as virgens com a igreja, com a noiva, a igreja. Então nós vamos entender aqui, e para entender isso, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre como era naquela época, na época de Jesus, os casamentos judeus, tá? O casamento judeu. Jesus contou essa parábola no contexto de seu sermão profético, igual eu falei no início. Ele estava falando lá em Mateus capítulo 24 sobre como seria a sua volta e o que aconteceria antes dela. E é nesse contexto que ele emenda ali em Mateus capítulo 25 e fala sobre essas três parábolas. As parábolas a parábola das 10 virgens, dos 10 talentos e da separação ali dos bodes e das ovelhas, ok? Ele começa no 24 e segue no 25. Ele fala da necessidade de vigilância, você vai notar isso o tempo todo, principalmente no fim de cada parábola, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, e ele faz algumas comparações. A realidade de um juízo vindouro. Essas duas parábolas foram contadas na mesma semana que Jesus foi traído. Agora, resta a gente responder algumas perguntas aqui. Quem eram as 10 virgens? Para quem Jesus conta essa parábola? Então é muito importante isso. Quem eram as 10 virgens, para a gente não confundir as 10 virgens com a própria noiva, que é a igreja, e para quem Jesus conta essa parábola. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele contou várias, se não me engano, aproximadamente 40 parábolas, ele sempre comparava coisas do cotidiano, do dia a dia ali do judeu, né? E de repente, quando ele contou essa parábola das 10 virgens, ele poderia estar ali passando, né, por um cortejo e comparou aquele cortejo a essa parábola. E o que é esse cortejo? E o que é aí essa parábola, para a gente entender, né, o que Jesus quer dizer? Olha, observando a cultura e os hábitos nos tempos de Jesus, notamos que o texto não fala da igreja, propriamente dito. As 10 virgens não são a noiva, como muitos aí, de repente, lendo de uma maneira rápida, o noivo ali não tinha 10 noivas, não era uma poligamia, né? Normalmente, quando Jesus contava a parábola, ele sempre comprava coisas do dia a dia do judeu. Normalmente, aparecia ali coisas para que Jesus pudesse observar, né? No dia a dia. Os judeus perguntavam sobre coisas espirituais, como ele disse para Nicodemos: olha, eu estou falando de coisas terrenas e você não consegue entender, imagina se eu falasse de coisas espirituais. Então Jesus sempre comparava coisas do dia a dia para ficar de uma maneira mais didática, mais dinâmica, mais fácil, para que as pessoas pudessem entender, e hoje para a gente também entender. E é assim que a gente também entende o Gênesis, né? Imagina Deus, da maneira maravilhosa, construiu o mundo, mas também de uma maneira tenebrosa. O salmista diz que a gente, quando foi entretecido no ventre da mãe da gente, era de uma maneira muito assim, esquisita, feia, tenebrosa. E o mundo também era em trevas. Para Deus construir tudo isso aqui que a gente está vendo hoje, em Salmos, capítulo de número 24, diz que de toda a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Foram acontecendo coisas assim simultaneamente, até porque ele criou o mundo em 7 dias, que a gente não consegue entender. Aí você vai ler Gênesis e ele tenta explicar isso de uma maneira tão simples. Haja isso aconteceu, como é que foi o nascimento do homem, né, do pó da terra, enfim. Deus, ele vem para explicar a gente na nossa linguagem, muitas vezes parece até história de gibi, mas que as pessoas conseguem entender, graças a Deus. Então, depois de escolhida a noiva, como é que acontecia um casamento judeu, para a gente entender essa parábola? Depois de escolhida a noiva,
iniciava um período que equivalia ao noivado de nossa cultura. Quando a gente lê essa parábola pela primeira vez, a gente tende naturalmente a associar, né, assimilar, equiparar ao nosso casamento, como é que funciona hoje para uma pessoa brasileira se casar. Ele vai lá primeiro e conhece, né, um pessoal, o rapaz conhece a menina, começam a trocar ideia, é assim, e se apaixonam, passa ali um tempo namorando, daqui a pouco, depois do namoro, vem aquela parte do compromisso, né, geralmente parte, né, do noivo, né, do rapaz, vamos dizer assim, que ainda não são noivos, mas a moça começa a dar aquela prensada, meus pais são assim, eu preciso que você vá lá em casa, aí pede a menina a mão em casamento. Mas aí já vão se casar? Não, eles se tornam noivos primeiro. Aí coloca uma aliança, normalmente na mão direita, para mostrar ali que ambos estão comprometidos. E ali passa-se um tempo, tem gente aí que fica 1 ano, 2, 3, 5 e muitos ainda até terminam o noivado, né? Não chegam nem a se casar. Mas, para a gente entender aqui nessa parábola o que seria aquilo, né, que está falando das 10 virgens, então a gente tem que entender o casamento do judeu. Então, eles ficavam ali 1 ano, né? E nesse 1 ano acontece o que a gente chamava de a mulher estar desposada do marido, ou seja, já havia um contrato civil, né? Quando a gente ouve e lê na Bíblia ali falando sobre Maria já desposada de José, ela não tinha relações sexuais com José, ela ainda não era a sua esposa de morar em casa um com o outro, mas ela estava desposada, prometida em casamento, e ficava aquele 1 ano ali com aquele contrato civil, ok? Tempo esse em que o noivo levantava o valor do dote estipulado pelo próprio pai da noiva. Na tradição judaica daquela época, então, se cobrava um dote, representando, olha, você está tirando a minha filha de mim, então você vai ter que pagar um valor, um dote que eu vou estipular. Claro que era tudo ali pelo bom senso, certo? E isso mostrava à sociedade que o noivo estava disposto a possuí-la e também era homem o bastante para sustentar a família. Daí em diante, a moça ficava desposada do seu noivo, mas sem poder ter relações sexuais. Então, depois de 1 ano, vinha a cerimônia de casamento. Aqui que começa a diferença dos casamentos que a gente tem hoje na atualidade, principalmente no Brasil, e o casamento que a gente conhece de figura aí do mundo capitalista. Como é que era o casamento naquela época? Então, acontecia todo esse processo de noivado, a mulher, né, a moça já estava desposada ali daquele certo homem, do rapaz, e toda a sociedade já sabia que os dois iriam se casar. Para isso demorava-se 1 ano para o rapaz levantar ali o valor do dote. No que ele levantava o valor do dote, chegava o dia aí do casamento depois de 1 ano. E diferente do nosso casamento, não tinha ali em lugares fechados, como a gente faz na igreja hoje, né, a cerimônia na igreja, cerimônia espiritual ou religiosa. Eles faziam ao ar livre, eles faziam muitas vezes também no deserto, né, o que a gente chama hoje de sítio, né, de chácara. Eles faziam esse tipo de celebração. E como é que era a celebração? A noiva ficava na sua casa esperando o noivo, e o noivo ficava lá na casa dele, né, se arrumando. E diferente do nosso casamento, em que o noivo chega primeiro na igreja e depois a noiva vem e de uma forma até legal, né? Acaba acontecendo isso, cria um suspense, geralmente não vem na hora que está marcado, sempre a noiva se atrasa um pouquinho. Lá, diferente disso, era o noivo que se atrasava um pouquinho. Era o noivo que vinha em encontro da noiva. Então, um dia antes, o noivo saía de casa com seus amigos em procissão em direção à casa da noiva. O noivo tinha os seus amigos, né, o acompanhando. Enquanto isso, a noiva se despedia de seu pai, que a abençoava e lhe dava uma caixa de moedas. O noivo usava uma roupa especial e até uma coroa, em algumas situações até uns diademas na coroa com alguns dizeres. A noiva, por sua vez, era enfeitada da cabeça aos pés. O cortejo
do noivo era guiado pelo amigo do noivo, um tipo de cerimonial que organizava e ficava do lado do noivo o tempo todo. Geralmente o cortejo do noivo chegava à noite nas proximidades da casa da noiva, e foi o que aconteceu aqui nessa parábola. Como preparação, um grupo de jovens virgens deveria ir à porta da cidade recebê-lo e iluminar o seu caminho até a casa da noiva. E é aqui que entrou a parábola de Jesus. Aquelas 10 virgens não eram a noiva, não eram a noiva. Eram as amigas da noiva que ficavam à espera do noivo, a noiva quietinha lá dentro de casa, né, na casa do seu pai. E essas virgens, não tem um valor exato, um número exato, mas Jesus escolheu o número 10 aqui, porque é um número que os judeus consideravam, né, até porque nem precisou de ser 10 para acontecer a cerimônia, só 5 entraram para o banquete. E aquelas moças virgens, elas deveriam, com o cortejo delas, encontrar com o cortejo do noivo, e assim iluminando o caminho, ok? A noiva também tinha um cortejo, que deveria seguir o cortejo do noivo, e as virgens iluminadoras deveriam acompanhá-la depois de conduzir o noivo até a ela. Ao encontrar os dois cortejos, a noiva ia montada num animal enfeitado, puxado pelo noivo e por aquela espécie de padrinho cerimonial. O restante de parentes e demais convidados iam caminhando e cantando até o local da festa, tendo as virgens à frente, iluminando o caminho com suas lamparinas. Chegando os dois cortejos à casa do pai do noivo, ou a casa, a casa em que o noivo escolheu para fazer a festa. Na verdade, não é a casa do pai do noivo. Lá já estavam os seus pais, e os seus pais pronunciavam uma bênção para o casal, além também de dar alguns presentes ali, que representavam as bênçãos para o casamento. Depois acontecia a festa. Esse momento era muito especial e deveria ser iluminado com as lamparinas que as amigas da noiva traziam. Então as amigas da noiva eram responsáveis de conduzir a noiva até o noivo, de iluminar o caminho até o noivo. A grande lição dessa parábola é que a porta ainda está aberta. E eu queria falar sobre isso aqui. Por que a porta está aberta? Olha, o que aconteceu naquela parábola, e agora a gente consegue entender, uma vez que a gente estudou aqui um pouquinho sobre as condições, né, como é que era o casamento judeu naquela época. Olha, aquelas virgens, as 10 virgens, elas tinham ali as suas lamparinas, estavam esperando o noivo, e todas elas estavam com suas lamparinas acesas. Só que 5 delas, pensando assim, o noivo pode atrasar, porque geralmente eles vêm à noite, né, no cortejo, e eu precisaria ter aqui um óleo de reserva. Caso a minha lamparina se apague, eu vou ali, faço uma manutenção, né, e coloco mais óleo e bola para frente. Só que o que aconteceu? O noivo se atrasou. E o noivo nessa parábola representa o próprio Jesus Cristo, que quer encontrar com a sua noiva. E o que eu entendo então que são as 10 virgens? Os cristãos. E lá no início, quando eu falei assim, para quem que essa parábola foi contada, ela foi contada para os discípulos. Não é aquela parábola que Jesus contou para toda a multidão, ele contou para os discípulos. E já estava ali no tempo do fim, né? Foi na semana que Jesus foi traído. Jesus já começou a contar uma parábola ali mais apertada para os líderes, aqueles que seriam os líderes da igreja. Então, a incumbência, a responsabilidade hoje dos líderes, dos cristãos, uma vez já ovelha na casa do Senhor, e até porque a gente vê a parábola, a última desse capítulo, falando das ovelhas e dos bodes, é responsabilidade minha e sua, cristão, sendo pastor, sendo líder, sendo qualquer coisa, diácono, diaconisa, um simples cristão que aceitou a Jesus hoje, que vai ter sua vida, vai seguir o seu caminho, né, na obra cristã, e daqui a pouco vai começar a gerar os seus frutos. É responsabilidade minha e sua de levar, iluminar o caminho da noiva, da igreja, para que ela possa encontrar com Jesus, ok? Então era assim que acontecia o casamento judeu, e era responsabilidade dessas meninas estar iluminando o caminho o tempo todo, uma vez que naquela época não tinha energia elétrica, e geralmente o noivo com seu cortejo vinha
de noite. E nesse momento aqui, nessa comparação, Jesus fala que ele chega logo à meia-noite. Para uma cidade que não tem iluminação, normalmente a gente vê lá no interior, o pessoal vai dormir 18, estourando 19 horas, janta muito cedo. Aqui não, ele faz questão de falar que o noivo vem à meia-noite. E por isso elas adormeceram. Na hora que toda a cidade deveria estar dormindo, o noivo está chegando. Ouve-se um grito, preparem-se. Essa é uma história maravilhosa quando você entende por essa ótica, para entender quem que eram aquelas virgens e o que elas deveriam fazer, iluminar o caminho. No que o noivo chega, 5 delas não tinham azeite suficiente para completar ali as suas lamparinas. Saíram naquela hora, com certeza não ia achar nada para comprar. E quando elas voltam, elas acham a porta fechada. A porta fechada da onde? A porta fechada da casa onde foi escolhido para fazer a festa, ok? Então, tentaram bater na porta ali, o noivo não as conhecia mesmo, porque era amiga da noiva. Então, quando bate, o noivo era o responsável, ele que preparava tudo. Abra para que a gente possa participar do banquete. Não as conheço, ok? Ou seja, não cumpriram com a sua responsabilidade, foram negligentes, eu não as conheço. Em sequência, e não muito diferente disso, até para comprovar o que Jesus estava dizendo, ele vem com a parábola dos talentos. Aqui a gente vai falar um pouco menos da parábola dos talentos, porque parece muito, ok? Então a grande lição da parábola que a gente acabou de ler e estudar é que a porta ainda está aberta, o noivo ainda não chegou, mas quando ele voltar, a porta será fechada e será tarde demais para buscar o Espírito Santo, né, que representava ali o óleo, o azeite, né, que representava o Espírito Santo. Então vamos para a parábola dos talentos. Só seguir aí Mateus 25, do 14 até o 20. Diz assim: também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um deu 5 talentos, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei, mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do meu Senhor. Agora o 22, vamos seguir. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, 24, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos entender rapidinho aqui. Primeiro, o que era talento? Talento era a medida de dinheiro da época de Jesus Cristo e cada um recebeu segundo a sua capacidade. Estima-se que cada talento valia 6.000 denários. O que é um denário? Denário era a quantia paga a um trabalhador da época para o trabalho de um dia. Pensa nisso, gente. 1 talento valia a 6.000 denários. Então nós estamos falando de 6.000 dias trabalhados. 1 talento representava ali mais ou menos 20 anos de trabalho. Aí eu te pergunto, esse homem era rico ou não era? Muito riquíssimo. E quem que esse dono
né, aqui na parábola que Jesus está contando, quem que era a representação desse dono? O próprio Jesus Cristo. Ele estava querendo dizer que ele era muito rico, e inclusive quando ele fala com os seus servos, os bons, né? Entra, eu vou te colocar sobre o muito, ainda prometeu coisas ainda maiores, muito maior do que aqueles talentos, muito maior do que tudo aquilo que podia comprar. Então, gente, um recebe 5, outro 2 e outro 1. É uma parábola muito conhecida, né? O que recebeu 5 também e o que recebeu 2 negociaram. Naquela época tinha já os bancos, já se falava de juros, e pelo menos aqui na NVI fala que eles logo, imediatamente saíram e aplicou. A gente sabe muito bem hoje o que significa a inflação. Você pode pegar um dinheiro hoje e colocar debaixo do colchão, e daqui a 10, 15, 20 anos você vai ter aquele mesmo dinheiro, só que ele não vai valer a mesma coisa. Agora, se você pega esse mesmo dinheiro e coloca na mão dos bancos, você vai ter o mesmo dinheiro corrigido de juros e todas as taxas ali, dependendo do tipo de investimento que você fez. E era isso que aquele servo mau e negligente deveria ter feito. Era muito comum naquela época pessoas, por medo do banco ou por não confiarem, pegar o dinheiro que tinha e colocar em panos e enterrar no lugar onde que eles achavam que ninguém encontraria. E foi exatamente isso que aquele servo mau fez. Mas o que ainda mais essa parábola quer dizer para a gente? Sobre que Jesus tem muito mais, né? Sobre o muito te colocarei, entra para o banquete. A mesma ideia lá também da festa das virgens, que elas conseguiram entrar, porque na parábola das virgens, quem dormiu? A noiva ou as virgens? A noiva não dorme, a noiva está esperando aí o seu noivo. A igreja está esperando ansiosamente o seu noivo, de uma maneira espiritual, mas quem participa da noiva, quem que leva a noiva até o noivo, é quem está ali na igreja. São os cristãos, são os pastores, são os diáconos, enfim, quem compõe a igreja. E aqui não diferente, quem vai entrar para esse banquete são aqueles que conseguiram multiplicar cada um de seus dons. O problema do servo mau era a forma que ele enxergava o seu senhor, ele não o conhecia. O que mais a gente vê nessa parábola? Deus não é injusto, o pouco é muito, nada que temos é de fato nosso. Isso aqui é muito interessante. Devemos multiplicar o que Deus nos confiou, e os 2 servos bons ainda receberiam mais. E podemos imaginar, só pela quantia confiada, 5 talentos equivalia a mais de 100 anos de trabalho. Deus nos confiou talentos para o crescimento da igreja, e esses devem dar frutos. Deus quer usar os seus dons e os seus talentos. Ele colocou habilidades em você, não os esconda. Glória a Deus, graças a Deus. Terminamos aqui mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você entendeu essas palavras de uma maneira agora diferente, quando a gente entende e estuda o pano de fundo daquela época, ok? Que você consiga enxergar agora de uma maneira assim, mais voltada para o estudo, o que significava as 10 virgens e também como era a forma de guardar e aplicar dinheiro naquela época, a época de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração aqui, terminando. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, meu Deus. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Pedimos ao Senhor que abençoe este estudo, para que todos os que estão ouvindo neste momento e aqueles que posteriormente vão ver nessa mensagem gravada possam estar sendo abençoados, ó Deus, com essa leitura, com esse ensinamento, para a glória e para a honra do Senhor. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, até lá.